Estamos ao longo de toda essa edição acompanhando o andamento do julgamento de Bolsonaro em Brasília por suposta tentativa de golpe. E ao longo de todo o dia, claro, a Revista Oeste vai trazendo na programação as atualizações. A gente recebe agora aqui no nosso estúdio o advogado Dr. André Marcília para tentar entender melhor tudo que pode envolver esse processo. Tudo bem, doutor? Bem-vindo, legal recebê-lo por aqui. Obrigado, Adriana. É um prazer estar com vocês. Prazer todo nosso. O senhor vê lacunas, irregularidades nesse julgamento que a gente começa a acompanhar hoje? Bom, lacunas diversas, né? Desde da própria peça da PGR, que eu tenho dito, é uma peça com fatos reais, mas que estavam dispersos e estão todos entrelaçados por narrativa e não por provas. Então, quando você faz isso sem as provas, sim com narrativa, você constrói uma peça de ficção, mas não uma peça jurídica que pode ser tratada com regularidade processual. Então, a gente está diante de uma peça da PGR que eu considero inepta, ou seja, que não deveria seguir adiante, que deveria ter mais diligências, enfim, ou ser mais robusta para poder ser julgada e recebida adequadamente pela STF. Uhum. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu vejo que você fala bastante dos maiores problemas que vem nesse inquérito, isso, a questão das provas e também a questão da própria defesa do presidente não ter tido acesso à totalidade das provas. Eu queria que você falasse um pouco mais a respeito disso. Parece que eles vão lá fazendo essa busca, né, de pedaços para comprovar aquilo, mas nem a defesa tem acesso à totalidade de como foram, por exemplo, a questão do inquérito do Mauro Cid, o próprio celular do presidente, eles não tiveram acesso àquilo que foi visto ali no celular, íntegra. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. É interessante essa questão do acesso, porque sequer isso é recente. A gente tem, eu próprio fui o primeiro advogado a atuar nesses inquéritos, com o caso da famosa capa, o amigo do amigo de meu pai, e eu até hoje não tive acesso aos inquéritos. Nossa. Então, faz 6 anos que a revista, que o seu jornalista, o Mário Sabino, ainda estão nos inquéritos, sendo investigados pelo quê? Depois de 6 anos, já não há mais censura, não há mais nada, e o acesso não foi integralmente dado à defesa, aos advogados, às partes, sequer se sabia por que havia aquela investigação. Tudo isso continua, né? Então, os advogados hoje do inquérito do golpe, que é um... Só um ponto, a matéria voltou ao ar e eles continuam dessa denúncia e você não tem acesso à defesa. Exatamente, o objeto se perdeu, eles não saíram do inquérito, e ninguém teve acesso aos autos. Agora, o que o ministro Moraes diz, não, teve sim, a defesa teve acesso aos inquéritos, ele tem dito isso recorrentemente, inclusive agora, nesse inquérito do golpe, que é um puxadinho dos tantos inquéritos que nós temos tido nesses 6 anos, e o acesso que se dá é a parte dos documentos. Então, veja, a PGR, ela tem acesso a toda a investigação, né, e vai lá e faz a sua peça. E aí a defesa tem acesso ao que a PGR da publicidade. Bom, mas a PGR teve acesso a toda a investigação, então a parte da defesa precisa também ter acesso a toda a investigação. No mínimo. No mínimo, precisa haver um equilíbrio, uma paridade de armas, senão você... Veja a bizarrice que nós temos. A PGR tem acesso a tudo, a polícia tem acesso a tudo, o juiz tem acesso a tudo, porque o STF participou das investigações, as investigações aconteceram dentro do STF, e a defesa tem acesso apenas ao que a PGR facultou. É claro que esse não é um julgamento justo. Paula? Ao meu ver, eles estão tentando acabar com a imagem do ex-presidente Bolsonaro diante do público, né? Porque esse julgamento é totalmente ilegal, desde a sua origem, ele não deveria nem estar sendo julgado pelo STF, né? Caso ele, com certeza, né, ele vai ser julgado, ele pode ser preso e existe alguma possibilidade de reversão disso futuramente, no próximo governo? Quais as possibilidades que a gente possa desfazer todas essas ilegalidades mais para frente? Pois é, Paula, eu acho que mais do que uma imobilidade física, eu acho que se quer dar ao ex-presidente Bolsonaro uma imobilidade política. E aí a prisão talvez nem seja o que de pior aconteça,
Pode ser que eles tirem as redes, pode ser que eles não permitam que o ex-presidente dê entrevista. De alguma forma, parece que o bolsonarismo não poderá participar do tabuleiro político de 26 e esse é a meta, vamos dizer, desse julgamento. Os próprios ministros têm dito que eles pretendem que o julgamento não se encerre esse ano. Bom, o tempo da justiça não é o tempo da política. Se você quer terminar um julgamento antes das eleições, você está pensando politicamente e não fazendo justiça. Então isso está claro. Esse desenho parece bastante óbvio. Agora, como reverter? Bom, a reversão disso também precisa ser política, se nós não estamos diante de uma questão apenas jurídica. Se em 26 nós tivemos um executivo que não se preocupe em estar aliado ao judiciário, sobretudo à Suprema Corte, e tivemos um Congresso capaz não apenas de ter individualmente pessoas interessantes combatendo o bom combate, mas a instituição como um todo preocupada em criar um equilíbrio entre os poderes, talvez a gente tenha uma chance melhor de futuro para o Brasil. E como o senhor vê essa insegurança jurídica aqui no Brasil, que já começa a chegar informação também nos Estados Unidos, os processos dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, agora a participação de Eduardo Bolsonaro mais presente lá, tentando traduzir documentos, porque é uma situação que a gente não vê saída aqui dentro, né? São poucas as oportunidades para que isso aconteça, uma vez que os juízes são quem mandam, quem acusam, quem prendem, quem defende o gol, quem chuta a bola. Jogar com os Estados Unidos ou jogar com o cenário internacional, eu acho interessante do ponto de vista de que, se você der visibilidade aos casos de censura dentro do Brasil, se você der visibilidade ao que tem acontecido aqui, vai haver uma pressão internacional. Todos esses pontos relacionados à liberdade de expressão, relacionados à censura do STF, a uma espécie de controle político também feito a partir da palavra, sempre por conta das redes sociais. Vamos nos lembrar que as redes sociais são muito importantes nessa guerra direita-esquerda desde o início desses inquéritos. Em 2018, nós tivemos as redes sociais sendo decisivas para a eleição de muitos personagens da direita e o hoje vice-presidente Alckmin, que tinha o maior tempo de TV à época, teve 4% dos votos. As redes sociais dominaram desde 2018 as eleições e desde então elas passaram a ter um controle exacerbado. O X saiu do ar um pouco antes das eleições municipais de São Paulo. O X saiu do ar. Saiu do ar não porque quis, né, e aconteceu, foi tirado, né? E muito provavelmente temos de novo esse risco, né? Porque a gente vai ter, sem dúvida alguma, no ano que vem, eleições muito mais densas do que as municipais. Então, todo esse cenário é relevante para que a gente... toda a pressão internacional política e mesmo os enfrentamentos dos Estados Unidos à questão da liberdade de expressão podem ser relevantes também para que isso, enfim, haja algum tipo de recuo. Tem uma pergunta aqui da Maria Eliane Silva. A OAB não se envergonha desse teatro com tanta encenação prévia? Olha, durante esses 6 anos em que eu, por exemplo, atuo e manifesto sobre esses inquéritos, o único contato que eu tenho com a OAB é para recebimento de boleto da minha mensalidade. Beleza, hein? Inclusive, tive, curiosamente, uma ou outra palestra cancelada, coisas assim, justamente pelas manifestações que eu faço. Então, eu digo que a OAB hoje, ela está muito próxima de uma elite da advocacia, e não da advocacia que está na primeira instância com a barriga no balcão dos fóruns. E isso faz com que, ao lado do poder, ela esteja também ao lado do STF e dos tribunais. Acaba perdendo credibilidade, né? Perde a credibilidade a partir do momento em que a OAB deve ser um órgão que combata as injustiças que ocorrem à maioria dos advogados, e não apenas a essa casta que advoga justamente diretamente com o STF. André, eu queria que você falasse um pouco do que a gente pode esperar em relação aos presos do 8 de janeiro. O Brasil inteiro se comovendo aí com os 14 anos, né, dados aí como punição a Débora, já presa há 2 anos, agora o Fux pediu ali, né, suspendeu aí o julgamento. Isso a gente pode ter alguma esperança? Eu já vi você falando que não, porque o Bolsonaro está amarrado nisso tudo, mas como que você vê isso? E também a questão da anistia, né? Por você falar bastante desse tema, eu sei que você também está vendo o desenrolar dessa história, e você falou que é uma decisão política, então como é que você vê o Congresso também reagindo em relação a isso? Podemos ter esperança de que a justiça seja feita?
O Congresso ele tem se movimentado a favor da anistia, eu acho importante, mesmo que ela possa depois ser derrubada pelo próprio STF, porque o STF sempre vai poder julgar a constitucionalidade ou não de qualquer projeto de lei, inclusive o da anistia. Mas é relevante que o Congresso se posicione. Se ele se posiciona pela anistia, ainda que depois se derrube o projeto, bom, isso é um confronto saudável. A gente precisa lembrar que o legislador, o trabalho mais importante dele não é fazer lei, e sim equilibrar os poderes, né? O confronto, portanto, do Legislativo com o STF não é algo antidemocrático, é o que se espera de uma democracia. E isso, se o projeto da anistia for adiante, é uma demonstração de que a gente ainda tem um Congresso que não está totalmente submetido. E parece um sinal de saúde. E isso eu creio que seja relevante. Agora, os réus do dia 8, eles têm também ido, essas penas todas têm seguido adiante muito pelo silêncio sorridente até da própria advocacia, de parte da mídia. A gente precisa lembrar esse caso da Débora. Agora o Fux pediu vista, não acho que vai haver um recuo, eu acho que ao contrário, ela vai ficar ainda mais tempo presa injustamente, né? Essa prisão preventiva não faz o menor sentido, ela está 2 anos presa, isso deveria ser revogado, mas se a gente for olhar, houve algum sinal, pelo menos, de reflexão por parte do STF. Por quê? Porque houve uma comoção. Por que isso não existiu com todos os demais? Pô, se é injusto alguém ficar 14 anos preso porque pichou uma estátua, não é injusto alguém ficar 17 porque quebrou uma cadeira ou porque depredou um prédio? É a mesma situação. Sim. Mas há um silêncio em relação a todos os demais. Esse caso foi pensado como injusto, mas e os outros? Por que esse é injusto e não os outros? A gente precisa entender que esses réus do dia 8 estão lá como uma espécie de reféns, entendo eu, da necessidade de que esses 34 denunciados agora sejam condenados. Eles estão sendo vistos como incitadores, e a PGR diz isso, que eles foram incitadores e mandantes dos atos do dia 8. Então eles precisam do dia 8 para condenar os 34. Esse é o ponto. E isso está mobilizando que eles permaneçam sendo condenados a penas tão grandes. Eu até pedi para trazer uma imagem aqui na tela, não sei se tem, da depredação da estátua, da mesma, né? Na época do aborto? Na época ali das manifestações em 2016 do Fora Temer, e eles simplesmente, olha isso, olha a tinta derramada, fizeram com que a nossa imaculada estátua tivesse sofrido um aborto. Uma imagem até isso. Forte, né, perto do batom. E o que foi feito? Alguém foi preso ou condenado por isso, né? Nada. Então, é essa a nossa justiça, né? Claramente aí tem uma sensação, essas pessoas estão sendo usadas como o que a gente chama de boi de piranha, né? Aquilo para dar no final as penas a quem eles realmente querem alcançar, que é o Bolsonaro e as figuras que ele apoia, né, politicamente. A gente teve aqui em São Paulo a estátua do Borba Gato sendo queimada, Exato. Né? Mas aí é militância, aí não é agressão, aí não é golpismo. Então, eu até disse, quando houve aquele relógio de Dom João VI quando invadiram os prédios, foi quebrado um relógio de Dom João VI, eu até disse, se eu fosse a defesa da pessoa que fez isso, diria que é uma forma que o cliente quebrou para reagir contra a opressão portuguesa e etc., da colonização. Talvez fosse uma forma dele sair aplaudido ao invés de preso. Então a gente precisa entender como nós estamos não apenas politizando esse caso, mas toda a justiça. Vocês falavam no bloco anterior até mesmo que isso tenha acontecido nos Estados Unidos. Há uma estrutura cultural progressista, de esquerda, dentro do judiciário, dentro das universidades, dentro, inclusive, da imprensa, e que faz com que pareça que a defesa de certos pontos é o certo e de outros pontos mais à direita é criminoso. Pois é, no voto de Moraes, quando ele condena a Débora a 14 anos, ele disse que além da depredação da estátua, ela se aliou ao grupo que planejava um golpe de Estado. Isso sim teria sido muito mais grave. Mas como que, cadê a moça aqui, mais uma vez, essa moça armada com um batom, né, ao lado, se a gente puder ver a foto dela com os familiares, ela tem esses 2 filhos que já gravaram vídeos de apelo pedindo para, por favor, devolverem a mãe, né? Aí a imagem do marido dela, ela que estava com a tornozeleira eletrônica por esses 2 anos, pelo menos já, né? Agora com essa pena pesadíssima. Agora, como que ela ia dar o golpe? A gente tenta entender, né? Montar na nossa cabeça armada com o batom, porque não
tem arma nenhuma, arma de fogo, não tinha. Ela ia dar ordens para militares, ela ia coordenar um batalhão. Se me permite, Adriana, saiu uma coisa no processo que é inacreditável. Eles falam que o fato de não terem encontrado evidências nas suas mensagens comprova que ela estava ligada. A não evidência, não acharem evidências. É como se ela estivesse escondendo informações, isso comprovaria que ela estava envolvida ali na organização. Olha que maluquice, a gente sabe que a pessoa, ela tem todo o direito de não produzir provas contra si mesma. E a ausência de provas agora é usada como prova cabal. O ministro Moraes chega a dizer que houve obstrução de justiça porque ela apagou imagens do próprio celular, como se você fosse obrigado a produzir provas contra você mesmo. Isso é um princípio universal do direito, né? Um princípio dos direitos humanos, inclusive. Você não é obrigado a produzir provas. Se você for obrigado, então vale tortura. Né? Então, enfim, a tortura é válida. Pressão. Porque, não é? Pressão, coação, como aconteceu, inclusive, no caso do Mauro Cid. Vocês percebem que a gente está sempre às voltas com o mesmo modus operandi. Inclusive, nesse caso da Débora, é curioso, outra passagem da decisão, duas passagens me chamaram a atenção. Uma delas, que o ministro chega a dizer, o ministro Moraes, que ela saiu depois de pichar a estátua, manchar de batom a estátua, ela estava sorrindo orgulhosa. Nossa. Eu não sei se orgulhoso é algo objetivo. Como é que você sabe que uma pessoa está orgulhosa? Mas tudo bem. É um juízo de valor. É um juízo de valor, subjetivo, que não cabe a um julgamento, mas tudo bem. Mas ainda que estivesse orgulhosa, isso significa que ela era golpista? Então ela estava orgulhosa. Vai ser condenada por ser orgulhosa? Por orgulho, ter orgulho de algo que é o ilícito. Ela não entrou nos prédios. Não há nenhum indício de que ela tenha entrado nos prédios, que ela tenha praticado qualquer outro tipo de depredação. E a sentença, a decisão, o voto do ministro chega, veja, na lei que trata de pichação, tem um artigo específico para pichação que condena a pessoa a 1 ano. A um ano no máximo. Ele opta pelo artigo que fala de deterioração de patrimônio tombado, porque o deterioração é um artigo que tem 3 anos. Então, para haver mais pena, escolhe um artigo diferente do que foi lavado, do de pichação. Deteriorou. Pois é, deteriorou. Aquela lá como? que a gente viu, aquela tinta inteira, não, mas aquele batom. Pois é, deteriorou como? Então, isso é uma... E tem um requinte de maldade muito grande nisso também, né? De desumanidade nesse grito de sem anistia, né? Nessa palavra de ordem. E expectativa também para o julgamento de uma mulher grávida de 8 meses, de nome Giovana. Giovana, isso. Eu queria pegar Giovana Vieira, uma gaúcha, Giovana Vieira da Costa, ela está grávida de 8 meses e ela alega que ela chegou em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023, no início da noite, logo depois dos protestos. Inclusive, ela pede para Alexandre de Moraes, está aqui a foto dela, casada com um motoboy, ela pediu para Moraes que não autorizou ela a intimar uma testemunha que, segundo a defesa de Giovana, provaria que a ré chegou realmente a Brasília depois do ataque à sede dos 3 poderes. Ou seja, é muita injustiça acumulada, né? E aí eu pergunto para o senhor justamente, em qual momento aconteceu isso, em que a Constituição começou a ser editada, usada a bel prazer, ignorada, adaptada, usada conforme interesses, na cara de pau? A Constituição nunca foi muito bem tratada no Brasil, né? Nenhuma Constituição, não só essa. Mas o que acontece a partir de 2019 com esses inquéritos é que isso passa a ser feito a partir da Suprema Corte. Então, o protagonismo da Suprema Corte inverte um jogo que a gente tinha antes, que era de a Suprema Corte corrige os erros das demais instâncias. Agora, a última instância comete os erros. Então, quem poderá nos defender, né? Quem vai corrigir esses erros? Ninguém. É inviável. Inclusive, todos esses atos acontecem dentro de inquéritos. E há uma jurisprudência do STF que diz: decisão monocrática de ministro e inquérito não cabe recurso. Então, tem o que fazer. A gente tem que aplaudir e chamar isso de democracia. Desculpa, doutor, só discordar num ponto. Eu acho que tem sim a quem recorrer, e seria um Senado. Há um Senado, de fato, que colocasse um freio em todos esses desmandos, né? Está precisando aí de homens de coragem no Senado Federal que coloquem esse freio, concorda?
Não, com certeza. O Congresso ele tem essa função. Quando a gente não tem mais o que fazer do ponto de vista jurídico, entra a política. Só que a política, infelizmente, como a gente mencionou, a gente tem bons deputados, bons senadores, mas a gente conta na mão dos dedos, nos dedos da mão. E isso é insuficiente. O chefe do Senado também não está passeando no Japão com o presidente da oposição, né? O atual governante, não só ele, né? A gente viu o presidente da Câmara. O ex-presidente, o presidente do Senado, o ex-presidente do Senado. E o jantar na casa de Moraes. Pois é. Aquela fala do Mota, né, constrangedora, de que o Brasil está muito bem, de que não há perseguição, de que não há censura. Não há exilados. Só faltou ele dizer que não há corrupção também. Logo depois do jantar, né, Paula? André, se em 2026 nós vamos ter um Senado totalmente diferente, mais alinhado à direita, que queira fazer impeachment de um dos ministros do STF para tentar reverter toda essa injustiça que está acontecendo, e eles falarem que é inconstitucional realizar o impeachment, o Senado pode bater o pé e ir em frente do mesmo jeito? O que pode ser feito em relação a isso? Porque, rapidinho, eu já vi, por exemplo, o Renan Calheiros não seguiu uma ordem do STF. Ele simplesmente deixou lá como se não tivesse nada acontecido. Eles podem fazer isso? Podem, em tese é possível, né? Porque até o próprio impeachment é presidido por um ministro do STF, como a gente se lembra do Lewandowski quando aconteceu isso com a Dilma. O que é necessário, entendo eu, não é que apenas o impeachment. O impeachment em si é um instrumento dentro das regras que nós temos hoje. Eu acredito que o Congresso, um Congresso com maioria de direita em 26, ele precisa construir um conjunto de medidas que imponham um recuo ao STF. E não é um recuo para que o STF seja pior, é para que o gênio volte para a lâmpada. Isso é um equilíbrio entre os poderes. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, de mandato fixo, a gente está falando aqui de redução e não ampliação do foro privilegiado, porque o foro privilegiado torna o congressista refém do STF, e hoje qualquer congressista, como não tem mais imunidade também, pode ser julgado por qualquer coisa. Então é um conjunto de medidas. O TSE não pode ter os mesmos ministros do STF, como acontece hoje. Esse conjunto é um combo de medidas que impediria... Fim das decisões monocráticas, que passam por cima de decisões de 503 deputados, 81 senadores. Exatamente. Mas e se eles falarem que essas medidas são inconstitucionais? Bom, outras sejam feitas, tentar essa é uma guerra. de novo, ficar em cima. É uma guerra, não tem como, é um braço de ferro. No braço de ferro acontece, às vezes, do seu braço, embora possa vencedor na frente, ele vai caindo. Às vezes ele cai, às vezes volta, um cabo de guerra que vai ter de ser feito entre os poderes e vai ter coragem para esse enfrentamento ser, às vezes, duradouro, mas necessário. É só uma curiosidade com relação ao julgamento que acontece nesse momento. O advogado e ex-desembargador Sebastião Coelho acaba de ser detido por desacato no Supremo Tribunal durante o julgamento, porque teria tido falas de desacato e ofensas ao tribunais. Então, policiais judiciais detiveram ele nessa terça lá de manhã. Coelho foi detido por flagrante delito, por desacato e ofensas ao tribunal, teria entrado gritando algumas palavras. Aqui a gente vê a imagem do que a gente comentava, né? O avião super especial de voo direto, que só para abastecer esse avião você poderia abastecer o seu veículo por um ano inteiro, pelo menos. Mas, enfim, um avião presidencial, ok, ida ao Japão. Mas por que essa comitiva tão grande, com essas pessoas envolvidas, com tudo que está acontecendo aqui no Brasil? Pacheco, Alcolumbre, Mota, Lira, Lula fazendo joinha. Ontem ainda saiu o nosso colega lá, o Firmino Cortada, deu um zoom aí no tênis do Lula, falou que é um tênis Hermenegildo Zenha, que custa R$10 mil. Então, se tá caro, não compre você. É só uma curiosidade, enfim. Queria muito aproveitar o Marcília para falar também, claro, sobre o inquérito das fake news. Presidente do Congresso, né? Os dois ali, ó. Bacana, estão felizes, né? O Brasil tá ótimo para estar com um sorrisão fazendo joinha, né? E é uma viagem que, segundo as informações, para estreitar laços... Aí, ó, não sou eu que estou falando. Estreitar laços, né, com o Japão, que é realmente a colônia japonesa no Brasil é enorme, são todos bem-vindos aqui. É uma aliança muito benquista, claro, mas precisam ir todos 3 representantes de sindicais, a gente viu ontem aqui na nossa lista, né? E aí... Janja, que foi uma semana antes, não teve compromisso, ninguém sabe por que o que estava combinado não se deu, ficou então lá esperando o Lula chegar uma semana antes
passeando, agora segue para Paris para participar de um evento por indicação de Lula. Lula vai para o Vietnã. Enfim, a turma toda lá, enquanto o parquinho está pegando fogo aqui. O inquérito das fake news. Eu li lá, tênis Secom, eu já levei um susto. Estava escrito Não, Secom. era o nome do tênis. É uma coincidência. É que já tem gravata do STF, né? Vai só saber se tem faltava. um tênis Secom. Para quem sabe é o comunicar tênis, bem, é o né? tênis de Para presente comunicar um chique. Precisavam fazer agora o batom do STF. Um batom, uma arma perigosíssima. O inquérito das fake news foi aberto em março de 2019, tramita há quase 6 anos, trata de notícias fraudulentas, ameaças à corte, ministros e familiares na internet, propagadores de desinformações, ataques a instituições. André Marcília tem esse livro escrito, deixo aqui a recomendação, sugestão para vocês. Censura por toda parte, os bastidores jurídicos do inquérito das fake news e a nova onda repressora que assola o Brasil. Quer falar para a gente um pouquinho sobre esse inquérito? É o do fim do mundo? É o do fim do mundo. Todos os inquéritos que nós temos visto, eles são puxadinhos desse primeiro, que é o 4781, que a gente chama de inquérito das fake news, que agora ele completou 6 anos. Então, se quem quiser entender esse modus operandi, quem quiser entender o que resultou agora, de onde isso veio, de onde esse monstrengo surgiu, eu recomendo a leitura, porque é um pouco a mesma coisa, é mais do mesmo. E a gente precisa conhecer a história para não repetir, né, aquele velho ditado. Isso é bastante interessante. Todos os cerceamentos, sobretudo as defesas, eles estavam todos lá, desde 19. A supressão de competência, a inacessibilidade aos autos, o impedimento recursal, enfim, tudo que hoje nós achamos, vemos com mais clareza, todas essas bizarrices, elas já nasceram lá atrás. E por que talvez não a combatemos lá atrás, na hora certa? Hoje elas se normalizaram. Eu vejo com tristeza isso. A gente olha e fala, bom, as coisas, o julgamento tem esse problema, esse do STF, o julgamento tem esse problema, vai na primeira turma, vai no plenário. Bom, não devia estar nem no STF isso daí. A gente teve agora um prolongamento do foro privilegiado de ocasião para que isso estivesse dentro do STF. Por que isso não está na primeira instância da Justiça Federal como deveria? Então a gente perde a noção do básico porque são tantos os erros que os anteriores, do dia anterior a gente esquece e só vai se preocupando com os próximos e assim a gente vai se tornando insensível a todo o estado caótico de coisas que a gente tem no país. É um terror. O senhor tem pessoas perguntando aqui no chat, muitas mensagens para a gente. O jurista André Marcília seria um excelente ministro do Supremo. Vamos eleger ele senador. Tem que ser um dos próximos ministros da STF. Eu digo que isso é praga. É gente que quer meu mal. Não está querendo. Você pensa, já pensou? O que acha da possibilidade? Não descarta? Ou... Não penso nisso. Eu confesso que eu não penso num país como o nosso, a gente não pode pensar no dia seguinte, né? Eu penso no dia de hoje e olhe lá. Mas não é meu desejo, nada disso está no meu radar. Eu acho que o trabalho que eu venho fazendo é um trabalho que já me satisfaz suficientemente e já me ocupa demais. Que bom. Eu estava lendo um pouquinho de volta ao assunto do julgamento, as possíveis penas de anos de prisão mesmo para cada um dos 5 crimes de que Bolsonaro, falando agora dele individualmente, é acusado. O senhor teria como chutar, dar um palpite? Acha que se Bolsonaro fosse condenado, poderia pegar até quanto tempo de prisão? Eu não tenho ideia desse cálculo. E se Bolsonaro, que já disse que teria medo, inclusive, de ser morto dentro de uma prisão aqui dentro do Brasil, se seria uma opção realmente ele se exilar, ir para os Estados Unidos ou talvez outro país? Bolsonaro contou ontem num podcast, né, que participou ao lado de Tarcísio, também governador de São Paulo, que já gastou cerca de 8 milhões de reais com advogados. E, na época, após eleições, também consta desse processo uma transferência de Bolsonaro para os Estados Unidos de cerca de 800 mil reais, que já falavam lá atrás que ele ia fugir se o golpe não desse certo. E é até natural que alguém faça uma transferência para guardar dinheiro nos Estados Unidos, é um país, né, mais seguro para isso, uma opção. E ele não fugiu, não saiu, está aqui até hoje. Por enquanto, diz Bolsonaro que não tem essa intenção de sair do Brasil. Mas como o senhor avalia essa possível realidade nua e crua? Olha, se ele tentar,
com certeza sair do país, ou enfim, as próprias conversas deles têm sido já cerceadas ou tidas como um indício de fuga. A própria questão do passaporte não permitiram que ele fosse à posse do Trump. Então, acho que o Bolsonaro, ele se cogita algo, não deve cogitar em silêncio, porque qualquer coisa que ele diga vai ser usada, sem dúvida alguma, contra ele, né? Inclusive, a retenção do passaporte dele para não viajar à posse do Trump foi baseada, olha só como a liberdade de expressão sempre está no meio da história, porque ele deu uma entrevista falando que exilados na Argentina, enfim, favorável aos exilados. Bom, liberdade de expressão, ele não pode ser favorável a algo? Ou que ele teria ido à embaixada ou teria manifestado o desejo. Bom, ele não pode manifestar desejo de pedir asilo. Asilo é um direito. Se eu não puder manifestar o desejo de ter um direito exercido, então é uma loucura. Isso foi suficiente para que ele não pudesse viajar. Imagina se ele manifestar desejo de viajar realmente com alguma intenção de não permanecer aqui e encarar esse julgamento. Eu creio que é isso que ele vai fazer, e a pena dele, até se a gente olhar mais ou menos, ela pode girar em torno de 30 e poucos anos. Tudo isso. Pode ser, porque eles também recebem ali, olha só, golpe de Estado, abolição de Estado, que é o mesmo crime. É a mesma coisa. A mesma coisa está sendo somada. Só aí já tem 20 anos. Por isso que esses presos do dia 8, todos eles recebem 17, 14, porque eles somam golpe de Estado e abolição, nisso já vai uma trolhada de anos. Depois ainda tem patrimônio público, deterioração, que o Bolsonaro também é acusado disso, porque ele seria incitador e mandante dos atos do dia 8, e assim por diante. E organização. Mesmo sem estar presente. Mesmo sem estar presente e sem falar nada no Twitter, diferente do Trump em relação ao Capitólio. Ele ficou quieto e ainda assim é acusado de incitação. E organização criminosa armada. Olha só, armada. Sem arma. Qual arma? Pois é, celular, talvez seja o celular, porque uma das coisas de que o Bolsonaro é acusado é de fazer lives e postar para enfraquecer o Estado. Olha só, então você postar nas redes sociais é tido como um enfraquecimento do Estado. Isso é totalmente insano, viola os princípios mais básicos, todos nossos, mas diante de um julgamento político é o que estamos. Em alguns casos que a gente vê de abuso de autoridade também, né, e que a gente fica sem entender, que parece realmente perseguição pura. O caso de Felipe Martins, que já provou, inclusive, que não fez a viagem que foi acusado para os Estados Unidos. Alexandre de Moraes teria, inclusive, localização geográfica de onde ele estaria. O caso Daniel Silveira, que tinha o foro parlamentar. Alan dos Santos, agora, mais uma vez, é algo pessoal mesmo, né? O Alexandre de Moraes já intimou X e Meta R$100 mil por dia entregarem as contas de Alan dos Santos, que está lá nos Estados Unidos, porque se pisar aqui no Brasil pode também parar na cadeia. Agora, como que a senhora avalia esses três casos? São bem emblemáticos também, né? Não tem alívio para eles. São emblemáticos e, inclusive, nesses casos todos, a gente tem presente a questão de não poder usar redes sociais, não poder dar entrevista, não é só a prisão ou não é só a pena. Então, é uma imobilidade comunicacional. E é por isso que eu acho que esse é um ponto de atenção relevante em relação ao Bolsonaro. O próprio Eduardo Bolsonaro tem, enfim, agora a questão do passaporte foi arquivado, mas foi arquivado depois de um longo mês aí de silêncio das autoridades. Então, a ideia é mesmo essa, me parece, em todos esses julgamentos. Impedir que a pessoa se locomova, que a pessoa se comunique, que a pessoa atue politicamente. De alguma forma, essas pessoas estão extirpadas da política ou da imprensa, no caso do Alan dos Santos, porque há que se controlar o que se diz e o que se faz, sobretudo nos estratos de direita do país. Fala mal de mim, é meu inimigo, deixa eu te censurar, tá falando demais, né? Que a gente fala da liberdade de expressão. Né? E, Adriana, um ponto que eu acho que é relevante. A liberdade de expressão, ela tem sido vista, tudo se foi construído, todo esse estado de coisas se construiu dentro do país a partir do momento em que nós aceitamos que as autoridades falassem para nós e que nos punissem pela liberdade de expressão. A liberdade de expressão passou a ser vista como um risco, ou seja, liberdade de expressão não é mais um direito, é um risco. Não, eu posso me ofender, eu posso ser atingido, eu posso, enfim, liberdade de expressão sendo um risco, bom,
você pode fazer então qualquer coisa a partir disso, tirar a pessoa do ar, de campo, da política, de todo e qualquer lugar, a partir do momento em que o que ela fala pode ser um perigo para o Estado. Adriana, só tem uma pergunta aqui que eu achei importante, da Letícia, que é se você vê a possibilidade de colocarem a tornozeleira no Bolsonaro logo depois que ele se torne réu. É possível, é possível. Sobretudo porque, se a gente está aqui falando de mobilização política, essa seria uma forma de mobilizá-lo desde já. Desde já, né? Então, enquanto o julgamento... Veja, não há esse pedido, acho que não tem como isso ser feito preventivamente. Mas esse julgamento vai correr rapidamente. A previsão é de que eu tenho visto advogados dessa elite, que é muito próxima ao STF, dizendo, né, que isso acontecerá até setembro. Enfim, se a gente tiver o julgamento até setembro, imobilizar o Bolsonaro em setembro, outubro, seria já suficiente para impedir que ele tenha influência em palanques e tribunas no ano que vem. Até porque as punições desse julgamento podem ser a inelegibilidade, perdas de cargos, também tem que pagar pelos danos ao patrimônio, né, fora o tempo de prisão. Só mostrar, a gente conseguiu aqui as imagens da invasão lá no Supremo, a confusão que deu com o advogado ex-desembargador Sebastião Coelho. É um vídeo? Vamos ver, vamos acompanhar. O que aconteceu? Nós chegamos aqui 8h40 da manhã. Chegamos cedo. Ontem eu fiz contato na secretaria da turma. Como é que é o seu nome? Não pode gravar, doutor. Aqui não pode gravar. Por que eu não posso gravar? Porque o senhor está na área federal e é a ordem. Tá, eu estou me gravando. Estou aqui na porta da turma onde começou o julgamento. Sou Sebastião Coelho, advogado de Felipe Martins. Tem lugares dentro do plenário e estou sendo impedido de entrar. É a minha imagem, amigo. Eu estou fazendo a minha imagem aqui na porta do plenário, lugares vazios, e estou sendo impedido de entrar. Era de se esperar a confusão nesse julgamento, né? E a gente até torce para que não aconteça nada muito além disso. Inclusive, a gente falou hoje de manhã, tinham cães farejadores, já garantindo a segurança do local para ver como é o clima, né? Tudo bem que é de praxe, mas é tudo muito sério, né? E essa polarização no país, aliás, essa polarização permanece até quando? O que o senhor acha? Porque a era PT pode estar terminando agora nesse mandato de Lula, que vai de mal a pior também, né? E Lula, e PT sem Lula sobrevive? O PT, com Lula já não está sobrevivendo, né? E eu não sei se ele sobrevive, não, ao pós-Lula. E o Lula, enfim, não tem, parece, ninguém para substituí-lo à altura. Então, eu creio que essa polarização hoje seja, inclusive, muito interessante ao PT, porque como ele não tem pautas definidas, é sempre bom dizer que, não, eu estou na briga contra a direita, e disso eles sobrevivem mais um pouco. Contra o golpe, né? A única coisa que eles falam a alternativa é um golpe. Como se eles fossem uma reserva moral da democracia. Sempre essa história, né? Então, enfim, se a polarização acaba, não tem mais essa justificativa. Aqui também chega uma informação com relação ao Supremo ter negado agora há pouco um pedido do advogado de Bolsonaro, de um advogado de Bolsonaro, para que fosse ouvida a defesa de Mauro Cid primeiro. A defesa do ex-presidente queria essa inversão na ordem das sustentações orais para que a equipe jurídica do tenente-coronel falasse antes. Agora é isso, né? Agora é um jogo bem jurídico mesmo, né? Que os advogados, é um serviço de bons advogados. Até por isso o Bolsonaro falou, inclusive na entrevista, que o entrevistador do podcast se surpreende. O senhor gastou aproximadamente 8 milhões de reais até agora com advogados? Ele, sim, porque não pode ser um advogado qualquer, tem que ser um advogado com muito histórico e os preços são altos. E isso são muitos processos, já duram muito tempo. Até porque Bolsonaro recebeu muitas doações, né? E ele fala que essas doações estão ajudando ele a pagar os advogados. Inclusive, comenta o Pix de um trabalhador do CEAGESP, que disse que antigamente ele tinha que pagar a propina de R$100 ou um pouco mais ali para poder trabalhar internamente na CEAGESP, que Bolsonaro colocando algumas pessoas certas ali. Melo Alves, né? Exatamente, o Melo Alves teria acabado essa tortura, essa propina que era paga pelo trabalhador e que ele pagava esses R$100 para ajudar o Bolsonaro com gosto. Enfim, são alguns detalhes que vão, né, circundando esse julgamento de agora.
também, doutor Marcília, o senhor falava há pouco, né, sobre os casos das redes sociais, Felipe Martins, Daniel Silveira, Alan dos Santos, essas determinações de censura, de prisões, até mesmo de tortura a essas pessoas, vão gerando esse clima de ameaça e de medo, né, que é um outro clima que tem no país de preocupação, né, a liberdade, será que eu posso ser presa também com o que estou falando, com o que estou postando? Se isso acontece com os políticos, né, o que a população pensa? Bom, imagine comigo. Isso é bem comum a gente ouvir. Eu, inclusive, ouço muito, poxa, parabéns pela coragem. Aí você fala, pô, coragem de quê? Eu estou falando de direito. Né? Eu estou defendendo aqui a minha visão da Constituição. Isso é corajoso hoje em dia. Então a gente está nesse momento. E é curioso a questão do Sebastião Coelho, porque, enfim, se ele foi preso, cadê a OAB? A OAB precisa estar presente. Quando um advogado é dada a voz de prisão ao advogado, a OAB precisa estar presente. Não se pode prender advogado sem a presença da OAB. Então é curioso ver se dessa vez ela vai aparecer. E essa pressa do julgamento tem a ver também com uma tentativa de invisibilização desse julgamento. O STF, eu acho que ele aprendeu, vamos dizer assim, até mesmo por conta das falas contundentes do próprio Sebastião Coelho durante o julgamento dos réus do dia 8, ele entendeu que ele ia ficar muito exposto. E isso tem muito a ver com esse julgamento não ser no plenário. Então levar para a primeira turma, que é um ambiente mais controlado, que tem menos ministros, que não tem dissidência, porque no plenário tem algumas dissidências que não são tão frequentes, né, mas que às vezes acontecem ali. E então, na primeira turma, é um ambiente controlado, é mais rápido, não tem tanta visibilização, não tem tanto público, exposição, os ministros se sentem mais confortáveis de tocar isso tudo adiante rápido. Então, é importante a gente entender essa pressa como um fator também desse julgamento estar na primeira turma e não no plenário. Nada é à toa, né? E o senhor disse que acredita que possa ir até setembro, mais ou menos, né? E mesmo com as defesas recorrendo, e a partir de setembro decretada, a prisão é automática, imediata? Agora o cronograma, eles vão receber a denúncia hoje, amanhã, a gente já sabe que isso vai acontecer, né? E depois vão marcar uma sessão aí sim de julgamento. Esse julgamento aí vai ter uma outra audiência, as testemunhas vão ser ouvidas, algo que vai ser feito rapidamente, provavelmente setembro, outubro já haja um resultado final. E se Bolsonaro for preso, você sabe onde ele ficaria? Porque o fato dele ser ex-capitão do Exército conta, ele também foi parlamentar, ex-presidente, tem algum benefício com isso? Ele teria o benefício por ser, de fato, capitão. Agora, a Justiça Militar também quer atingi-lo, né? A gente já viu manifestações, inclusive, indevidas da presidente do STM. Isso nos leva a crer que, se depender da Justiça Militar, ele vai ter os benefícios todos também revertidos. E aí, mais um pouquinho, então, de imagens ao vivo de lá do julgamento. Agora aparece, então, um advogado, o doutor Elmar, falando, ele era o advogado do ministro Anderson Torres, que está nessa também, né? Que também é um acusado, um denunciado que pode vir a se tornar réu. E precisa ver essas documentações que vão ser apresentadas, apesar de que a gente, como está discutindo aqui, né, sabe que a preocupação não é essa, né, com relação às provas que vão faltar, né, e sim a manipulação que vai acontecer para chegar-se ao objetivo final, que é dar esse presente para a oposição, né, que tanto espera ver Bolsonaro preso, ver Bolsonaro inelegível, o que mexeria aí com todo um cenário político do nosso Brasil. Vamos agradecer ao doutor André Marcília, que veio aqui, o chat deixando muitos comentários aqui para o senhor, se eu puder depois dar uma olhadinha aqui, muitos elogios, parabéns pelo entrevistado, praticamente 3.000 telas acompanhando a gente nessa manhãzinha, estamos ao vivo no YouTube da Revista Oeste, também no X, de segunda a sexta, das 10 ao meio-dia. Doutor, valeu, viu? Sempre muito gostoso conversar com o senhor, volte outras vezes se possível, obrigada pelo presente, pelo livro, viu? E vamos juntos, né, esperar para ver o que vai dar. É isso mesmo, vamos esperar os próximos passos, embora os próximos passos sejam bem conhecidos, porque
é um julgamento, a gente precisa se dizer isso, político, portanto, de cartas marcadas. A gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe que essas pessoas vão ser condenadas, provavelmente um ou outro será excluído, né, para dar uma aparência de legitimidade ao julgamento, mas o que fundamenta mesmo esse julgamento é a extirpação do bolsonarismo do tabuleiro político do ano que vem. É bem isso. E isso vai ficar para a história, né? Pelo menos isso, vai ficar marcado aí com nomes e sobrenomes de quem participou de processos assim. Doutor, valeu, boa terça-feira e até uma próxima, viu? Um grande abraço. Obrigado, prazer estar aqui com vocês.